Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O sacrifício perfeito. Em João, capítulo 1, versículo 29, está escrito: No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é um ato exclusivo de Jesus Cristo. Não podemos nos purificar a nós mesmos. Não podemos apagar os nossos pecados. Não podemos nos limpar a nós mesmos. Isto é obra de Cristo, única e exclusivamente obra de Cristo Jesus. Só Ele pode realizar. Por isso que João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, em seu sacrifício perfeito, removeu o pecado que nos impedia de ter comunhão com o Senhor. Deus nos ensina que quando o pecado entrou no mundo, através dos nossos ancestrais, Adão e Eva, nós nos separamos da presença do Senhor. E por isso, todos nós que nascemos já pecadores, falhos, destituídos da glória de Deus, como diz lá em Romanos 3:23. Mas Jesus se tornou o sacrifício perfeito para nos tornar novamente filhos de Deus e assim termos novamente a comunhão com Ele. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e na cruz Ele realizou a purificação dos nossos pecados. Quero ler uma passagem para vocês de 1 Pedro capítulo 1, os versículos 18 e 19, que diz o seguinte: Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, meus amados irmãos, amigos que nos ouvem, Cristo se tornou o sacrifício perfeito para nós. Como eu disse, somente Ele pode tirar o pecado do mundo, somente Ele pode nos dar acesso novamente a Deus. Por isso que nós lemos aqui em Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então, meus irmãos, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, com as nossas falhas, que muitas vezes nós recebemos por uma tradição religiosa, como diz aqui, por uma tradição que recebeste dos vossos pais. Precisamos entender essa verdade e saber que Cristo foi o sacrifício perfeito, e através desse sacrifício perfeito de Cristo nós temos acesso novamente a Deus, nós temos acesso à vida eterna. Mas aí você pode fazer uma pergunta: mas como ter acesso a esta graça, acesso à vida eterna? Primeira coisa, meus irmãos, é declarar que somos pecadores, que somos falhos, que praticamos iniquidades, e arrepender de nossos pecados e de todas essas falhas, e receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Também quero ler para você 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então aqui está João falando para nós
se confessarmos os nossos pecados. Ele que é Cristo, é fiel e justo para nos purificar de todo pecado, para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, meus amados irmãos, para tomarmos posse dessa graça, nós precisamos, como diz João, confessar os nossos pecados, entregar os nossos pecados a Cristo e tê-lo como nosso Senhor e o nosso Salvador. E devemos, meus irmãos, muito importante isso, devemos confessar os nossos pecados a Jesus Cristo e não a homens, seja ele qual for, porque o único que se tornou o sacrifício perfeito para perdoar os nossos pecados é Jesus Cristo. Nenhum outro homem na face dessa terra tem poder para perdoar pecados, porque somente Cristo morreu lá naquela cruz, somente Ele derramou o seu sangue, somente Ele deu a vida para nos resgatar, para nos libertar dos nossos pecados. Então, meus irmãos, confesse os seus pecados, entregue os seus pecados a Cristo, não a homens, porque todos os homens dessa terra são pecadores, são falhos. Somente um, Jesus Cristo. 1 João, no seu capítulo 2, versículo 25, ele diz: e esta é a promessa que ele fez, a vida eterna. Então, para nós tomarmos posse dessa promessa de Jesus Cristo, devemos declarar primeiro, declarar que somos pecadores e confessar-lhe os nossos pecados. Assim, meus irmãos, amigos, nós teremos novamente acesso a Deus. Nós estaremos também tendo acesso às moradas celestiais, a vida eterna, onde nós iremos morar por toda a eternidade com o nosso Deus. Em Apocalipse diz o seguinte: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Então aqui Apocalipse está ensinando para nós que nós iremos habitar com Deus, com Jesus Cristo, e esse mesmo Deus estará conosco e Ele será o nosso Deus por toda a eternidade. Se você ainda não tomou posse desta promessa de Deus, desse presente de Deus, não deixe para depois. Faça agora mesmo. Entregue os seus pecados a Jesus. Peça a Ele para lhe perdoar os seus pecados. Diga a Ele que Ele é o seu Senhor e Salvador. E que você, da agora em diante, vai viver uma vida direcionada pela palavra de Deus. Então que Deus abençoe, que Deus possa te dar força, possa te dar sabedoria, para que você possa entender realmente o sacrifício perfeito, o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário por nós, que através dele nós temos acesso novamente a Deus, acesso à vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa realmente tomar essa decisão o mais rápido que você puder. Não deixe para depois. Pode ser que depois não haja tempo. E a palavra ensina para nós que só iremos morar com Deus aqueles que realmente entregarem seus pecados a Ele em vida. É um ato exclusivo, é um ato intransferível, é um ato pessoal. Deus, nosso Pai, peço ao Senhor que abençoe essa pessoa que está ouvindo, vendo esta mensagem, Deus. Se ela ainda não tomou a decisão por Jesus, meu Pai, ajude-a a tomar essa decisão o mais rápido possível, Deus, confessando os seus pecados a Jesus, entregando-lhe os seus pecados, tendo-o como seu Senhor e Salvador,
E assim, Deus, tendo acesso novamente ao Senhor e, consequentemente, à vida eterna, Pai. Ajude-nos. É a oração que eu faço ao Senhor, Pai, por mim e por todo o povo deste mundo afora que ainda não tomou a decisão por Jesus. Em nome dele que oramos. Amém. Amém. Fique em paz. Que Deus o abençoe. Em nome do Senhor Jesus.